Prontinho, gente. Agora sim, oficialmente, boa noite, né? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Semana passada foi o professor Nonato, e eu já fiquei sabendo que foi muito bom, né? Ele deu muitas dicas usando a inteligência artificial, mas passar 15 dias sem vir para cá, eu sempre tenho saudades, viu? Pessoal, então hoje já estamos, na verdade, nos aproximando do encerramento, não porque a Copa começou, tá bom? Mas porque em junho, realmente, eu tento seguir o calendário da universidade, certo? Talvez a gente tenha esta e só a próxima aula. Por quê? Porque neste período, muita gente aqui está participando já de certames, de processos seletivos para o mestrado, para o doutorado. E, geralmente, a primeira etapa é a análise do projeto, em alguns locais, a prova escrita. De todo modo, eu vou me reunir com essas pessoas que passarem pela prova escrita, que passarem pelo projeto, tá certo? E aí, se eu ficar com as aulas e também com essas mentorias, minha carga horária vai estourar muito, aí eu não vou dar conta. Eu prefiro fazer algo bem feito, certo? Então, a partir de hoje, quem for sendo aprovado no decorrer das etapas, das seleções, já podem falar comigo, podem falar com a assessoria, podem colocar lá no grupo, e aí a gente arruma uma forma, um horário de nos encontrarmos remotamente. Combinado? E a gente fica ali meia horinha, 40 minutos, e eu tento passar o máximo de orientações para vocês. Ok? Então, primeiro aviso é este. Segundo aviso, também muito importante, o e-book. Quem estiver aí produzindo o capítulo do e-book, gente, é até o último dia deste mês, tá bom? Até o último dia deste mês. Improrrogável, certo? Nós não vamos prorrogar, porque nós já estamos já em desenvolvimento do e-book anterior, e a gente já quer emendar, certinho? Não vai ser prorrogado, ok? Quanto ao e-book, alguma dúvida? Sim, não. Viviane, não entendi sua pergunta. Eu teria que ter recebido um convite para participar de quê? Eu Do e-book? vou, deixa eu perguntar. Oi, professor, deixa eu ligar aqui a câmera, que eu estou em deslocamento. Eu vou ficar com a câmera fechada, porque eu estou em deslocamento e está escuro aqui, certo? Com a sua permissão. Claro. Por que que eu perguntei? O que é a minha pergunta? Eu preenchi um formulário, o Alexandre, né, repassou, para a gente colocar quais nossos caminhos de pesquisa, né? E aí, eu imaginei assim que grupos foram sendo formados para poder escrever um artigo para o e-book, um exemplo. E aí, como eu perdi, né, algumas aulas, não sei se foi dito nessas aulas, e aí eu não estou em nenhuma inscrita. Aí, como o senhor está dizendo que já é para o final do mês, né, desse mês, aí por isso que eu perguntei se entraram em contato, quem estava fazendo, começar a escrever um capítulo do e-book, se começaram a se contactar, se criaram um grupo e tal, e eu meio que me perdi. Por isso a minha pergunta, tá? Pronto, Viviane. Na verdade, não teve convite, tá certo? Para participar. Assim como os outros semestres, eu deixei livre para que vocês pudessem se organizar dentro do grupo mesmo. Quem tivesse temáticas semelhantes ou convergentes para poderem escrever. Ou escreverem sozinhos. Sozinhos, sozinhas, tá bom? Certinho? Ah, Mas entendi. Obrigada, professor. de nada, mas ainda dá tempo, viu? Vocês têm um pouco menos de um mês, Tá, eu vou certo? perguntar lá no grupo. Obrigada. Nada. Ok, pessoal? Bem, como combinado, vocês viram lá no card, hoje nós temos duas partes muito bem definidas. A primeira parte, nós vamos fazer um resumão de um projeto de pesquisa. Este resumão, gente, para falar a verdade, nem sei se vocês gostam, mas eu acho muito legal, porque eu vou escrever os elementos do projeto de pesquisa aqui ao vivo para vocês verem. Vou fazendo o esqueleto bonitinho e tirando algumas dúvidas, porque até hoje nós vimos de forma separada os elementos. Agora vamos ver os elementos em conjunto. Combinado? Eu penso assim, gente, se eu tivesse no lugar de vocês, eu gostaria muito de ter essa oportunidade, certo? E eu acho bem significativo.
Vamos lá. Vocês vão receber, tá bom? Esses rascunhos, e eu vou precisar da participação de vocês também, certo? Bem, gente, esse aqui é o nosso projeto de pesquisa, que, por sinal, pronto. Qual é a primeira capa do projeto de pesquisa? Ou, qual é o primeiro elemento do projeto de pesquisa, turma? A capa, não é verdade? Então, a capa eu vou colocar sempre aqui, ó, vou colocar bem no meio, eu sempre vou colocar o cabeçalho padrão do programa de pós-graduação, junto com a logo. Daniel, se eu não colocar, eu vou ser reprovado? Não, mas isso faz parte de toda a tessitura do projeto de pesquisa, tá bom, gente? A capa ela é muito importante, certo? É um documento formal este. Meu Deus! Eu liguei a câmera sem querer. Daiane, você está com o áudio ligado, viu? Pronto. Então, gente, beleza. Aí vem aqui. Geralmente nós vamos colocar o quê também? Quem está passando por algum processo seletivo? Vamos colocar o título do projeto de pesquisa. Não é verdade? Pronto, bem aqui, ó, o título. Título 100% maiúsculo, ok? Não tem ponto final. Daniel, o que é que eu vou colocar no título? Como é que eu vou desenvolver meu título? Turminha, eu sempre coloco assim, pode, tá bom? Pode ter o que no título? Pode ter teoria, pode ter sujeito? Não. Pode ter metodologia? Pode. Podem ter os sujeitos? Pode também. Pode ter o locus? Também pode. Poder pode, entenderam? Pode tudo. No entanto, será que tanta informação é relevante? Certo? O que é que mais pode ter, gente? Me digam aí, me deem ideias. No título, o que é que pode ter? Pode ter uma ou duas teorias, podem ter todas as teorias, pode ter metodologia, pode ter sujeito, pode ter locus. Que mais? Tem mais alguma coisa que vocês visualizam? O objeto. Pronto. Olha aqui, o objeto epistêmico, muito bem. O objeto epistêmico, vamos supor, se for lá na matemática, álgebra, por exemplo, funções. Se for na história, a Segunda Guerra Mundial, enfim, o objeto do conhecimento mesmo, ok? Gente, o título... A tecnologia geral também. Oi? A tecnologia utilizada, no caso, também. Adriana, a tecnologia, ou ela vem dentro do método ou dentro da teoria, concorda? Uhum. Certo? Ok. Pronto. Então, olha só, turminha. Ah, claro que pode ter 2 pontos, né? Eu acho que foi o Ari escreveu aí. Daniel, pode ter os 2 pontos com um subtítulo? Gente, cuidado, porque muita gente confunde título e subtítulo, certo? Cuidado. Geralmente, o que é que a gente faz? Por exemplo, ó, vou colocar aqui na letra comum para vocês perceberem. Uso pedagógico. Vou colocar o que eu. Tá, da avaliação formativa na formação continuada. 2 pontos. Estudo de caso na escola Adriana, que ela está aqui, né? Adriana Vitorino. Pronto. Estão vendo? 2 pontos. Isso tudo é um título, né? Uso pedagógico, avaliação formativa aqui vai ser uma grande teoria. Ela é importante no meu projeto. Outra coisa que é muito importante, a formação continuada. Também parece-me que é muito importante dizer o estudo de caso, a metodologia, né? Um elemento da metodologia. E o locus também. Certo?
Ok? Daniel, será que aqui não é importante colocar os sujeitos? Não. Pode ser. A gente só tem que ter cuidado, porque de acordo com as normas da BNT, tem número de palavras máximo. E também não é legal ter um título grande, gente. Eu não vou memorizar o título grande, não. Quando eu estou numa banca e eu olho para o título, eu já tenho, automaticamente, vem as palavras-chave na minha cabeça. Certo? Pessoal, dúvidas aqui? A Kelly está falando delimitação. Pode ser uma delimitação teórica, né, Kelly? Então entra na teoria. Pessoal, dúvidas aqui sobre o título? Tem? Daniel, mas como é que eu vou saber se é mais importante a teoria, se é mais importante o método? Gente, lembram daquele protocolo que a gente fala desde o primeiro dia de aula? Nós temos que conhecer a linha de pesquisa, o professor orientador e o que ele estuda, o que ele pesquisa. Se alguém fosse com o professor Hermínio, não, se alguém fosse, por exemplo, lá em São Paulo, numa área que trabalham uma resolução de problemas, então tinha que colocar no título um percurso teórico metodológico da resolução de problemas, porque a resolução de problemas lá é vista de duas formas. O meu orientador, Daniel, o meu futuro orientador, ele trabalha metodologias ativas. Então, tem que colocar aqui o nome da metodologia ativa, porque nesse caso entra como um objeto teórico-metodológico, entendem? Pessoal, dúvida? Professor, no Oi, caso de ter uma limitação, né, quanto ao número de palavras, ou se a gente quiser um título mais assertivo e objetivo. Então, o senhor diria que teoria e metodologia são os elementos essenciais? provavelmente. É muito forte, Fernando, dizer assim, né? Falar aqui no projeto de pesquisa, dar uma resposta tão direta. Mas é o primeiro que a gente olha. Teoria e metodologia, tá? Ok? Beleza, professor, obrigado. Vamos lá, gente. Mais alguma pergunta sobre o título? Eu não vou mais falar sobre o título, viu? Ok? Tá bom. Turminha, então, ó, logo em seguida eu vou e coloco aqui, ó. O que é que eu vou colocar aqui, turma? Ó aí. Bem bonito o nome. Fernanda Araújo, tá certo isso? Não, Por que que não tá certo? ele não pode se identificar de forma alguma. Projeto de pesquisa não pode ser identificado, gente, ó. Não pode. Vou colocar até aqui uma. Cadê, meu Deus, aqui? Que eu não estou vendo. Tá, eu vou colocar. Eu vou tirar, então, para vocês não caírem nesse pecado. Não pode identificar. Não pode se identificar. Vou falar mais uma vez. De forma alguma pode se identificar. Em alguns programas que eu participo, eu verifiquei que alguns alunos, que alguns candidatos foram eliminados na inscrição, porque ao enviar o projeto de pesquisa, tinha um nome, gente. Não pode. Quem passou pelo Sonho Impossível, isso é inadmissível. Certo? O que é que pode ter? Aí aqui, vou colocar assim, é inserido algum elemento que o edital solicite, ok? Por exemplo, linha, temática. Ok, turminha? Que mais? Programa de Aí, mestrado, né? o programa de mestrado já entra aqui no cabeçalho padrão do programa. Certo. Pronto. E aí a gente fecha a capa, ó. Eu estou indo lá para baixo. Pronto. Vou centralizar aqui, tá? E vou falar do meu caso aqui. Fortaleza, Ceará, 2026. Pronto. Fechou a capa. E aí a gente vem para os projetos de pesquisa que tem resumo. Então a gente vai lá para o resumo. Certo? Então, gente, o que é que a gente coloca no resumo? Vocês lembram? Vocês estão conseguindo ver, gente?
A letra tá boa? Ok, Cleide? Vamos relembrar o resumo, porque eu acho que o resumo foi o primeiro elemento que nós vimos, né? Turminha, então, ó, deve iniciar com uma introdução que revele o contexto ou a justificativa ou a problemática, ok? Então, obrigatoriamente a gente já começa com essa pequena introdução, certo? Segue-se ao objetivo geral somente, tá bom, gente? Depois do objetivo geral, segue o objetivo geral, perdão. Depois do objetivo geral, referência. Específicos, objetivos específicos? Não. Resumo, não se coloca objetivos específicos, tá bom? Desculpa. Resumo, não se coloca objetivo de pesquisa. A Viviane está falando aqui, objetivo da pesquisa. Show. Pronto, gente, ó. Aqui, logo em seguida, a gente coloca o referencial teórico. Somente as teorias, ok? Somente as teorias, certo? E aqui, ó, observação. Não se usa citação no resumo, estão lembrando? Não se usa citação, nem siglas e nem abreviação. E outra observação, ó, vou colocar bem aqui. Não tem recuo do parágrafo, entenderam? Ó, não tem recuo do parágrafo, é exatamente deste jeitinho que eu estou colocando. Ok? Pronto, a Adriana acabou de falar outro elemento, ó, espaçamento simples. Cadê o espaçamento, meu Deus? Tá aqui, né? Espaçamento simples, ok? Resumo espaçamento simples, a não ser que o edital diga alguma outra coisa, ok? Turminha, passou o referencial teórico, logo em seguida é o quê? A metodologia, e aqui é bem rápido. O que é a metodologia? Uma caracterização resumida, seguido de quê? Técnica de coleta de dados e encerra com a análise de dados. Técnica de análise de dados. Pessoal, acabou a metodologia. Se for, vou até colocar aqui de vermelho, tá? Se for um programa profissional, deve redigir sobre o produto educacional. Nós já tivemos uma aula sobre o produto educacional, né? Bem, e a gente encerra com possíveis resultados, ok? Algo bem simples. Temos as palavras-chave, certo? Em torno de 3 a 5 palavras, geralmente o edital fala. Se é dividido por ponto e vírgula ou vírgula, gente, o edital também talvez fale, certo? Pessoal, alguma dúvida aqui? Pergunta, alguma dúvida? Ah, olha só, a Adriana está falando aqui. Título, se usa sigla? Não. Vou até colocar aqui, obrigado, viu? Vamos ver o que é que não pode ter no título, depois dessa intervenção da Adriana. Muito feliz. O que é que não pode ter? Não pode ter sigla, abreviação. Gente, eu vou colocar aqui, né, por via das dúvidas. Não pode ter citação no título, viu, pessoal? Pelo amor de Deus. Ok? Nem ponto final. Pronto. Ok, turminha? Olha só. Vamos lá para o resumo. A Adriana está falando, nome de autores pode?
Adriana, só se for algo muito específico, certo? Muito relevante, tipo assim, Vygotsky, né? Alguma coisa assim, que esteja específico, ligado a... Vamos supor, não, nem Vygotsky, nem Piaget, porque tem pesquisas que a gente produz aí, é tudo sobre a teoria de Vygotsky. Por exemplo, se for uma historiografia de Vygotsky, por exemplo, se todo o seu trabalho está direcionado a como foi o despertar teórico de Schön, por exemplo, é muito pontual mesmo, tá? Entendi. Ok? O Alci está falando aqui, então não utilizamos... Adriana, de novo, porque geralmente hoje as teorias são trabalhadas por mais de um teórico, entende? Então, se for para colocar um teórico só porque ele é importante naquela teoria, podem ter outros que são importantes também. Entendi. O Alci está falando, então não utilizamos resultados obtidos no resumo, apenas os possíveis resultados que são derivados da hipótese criada, né? Na verdade, não tem resultados obtidos, Alci, porque isso aqui é um projeto de pesquisa. Ainda sequer aconteceu a pesquisa, certo? E sobre a hipótese, hipótese, gente, ó, é algo muito importante, mas é algo que hoje é desnecessário, a não ser que o edital cobre. Por quê? Por quê, Daniel? Porque vocês precisam ter um amadurecimento muito grande para criar uma hipótese assertiva. Então, de repente, vocês podem criar uma hipótese surreal, que não obrigatoriamente tem condições de acontecer. Talvez tenha na sua cabeça, né? Mas quando a gente olha um orientador, ele tem uma experiência maior, né? Então, de repente, pode dar algum problema. Entenderam? Porque pode estar vazio, né? De significado, pode não ser execuível. Tudo bem? Então, a minha orientação é só coloque hipótese se o edital pedir. Vamos lá. Turminha. Kelly, pode falar. Daniel, boa noite, né? Fiquei em dúvida em relação à sigla. No caso, nem as siglas que são reconhecidas pelo público de área, como, por exemplo, BNCC, não pode ser utilizada? Não é bom. BNCC, DCRC, não. Okay. LDB, certo? Não é bom. Ok? Vamos lá. Resumo, ok, turma? Alguma dúvida? Kelly, mas só uma observação, tá? Isso é um projeto. É diferente de uma tese ou dissertação. Na tese ou na dissertação, depois de 2 anos ou 4 anos, você tem um pescoço grosso, você já conhece o orientador, e aí você, de repente, se dá o luxo de colocar, porque você quer colocar e pronto. E aí, esses costumes culturais aqui, aí você pede uma licença para eles, entendeu? Projeto, não caio nessa licença, porque o que a gente está no projeto é procurando os erros, concorda? Olha aqui, ela colocou 2 abreviações, 2 siglas. Vai tirar uma pontuação aqui. Entendeu? Ok? Por exemplo, tiveram uns programas aí que tem mais de 300 projetos para serem avaliados. Ou seja, vão ser os detalhes que vão fazer a diferença. Ok, turma? Pessoal, resumo. Alguma dúvida? Professor, eu tive. Pode falar, Nassara. Eu coloquei aí no chat, no último edital da UFC, do PPGE, ele mostrava como era para escrever o projeto. Eu não vi a parte de resumo. Aí eu fiquei na dúvida agora. Porque, Nassara, o resumo não é obrigatório. Eu trabalho aqui o projeto completo. E aí, entendi. Quando você for para o seu edital, tem pessoas aqui de vários locais do país, né? Quando você for para o seu edital, você pega só o que foi importante, entendeu? Entendi. Então não seria obrigatório, né, o resumo. Só aí depende aí do edital, do local onde... Se não tiver no edital, você não vai colocar, porque você vai fazer um esforço para aperfeiçoar e ampliar as partes que o edital cobra, entendeu? Entendi. Obrigada, professor. Nada. Então, turminha, ó, vamos supor que tem um resumo. Professor, Pode falar, da mesma forma, é para
para produto educacional, né? Tem Pro- edital que não pede, né? Cleide, produto educacional, se for um programa profissional, é obrigatório, tá bom? É. Obrigatório. Uhum. É uma condição sine qua non para que você concorra. Como é que você vai concorrer num projeto de pesquisa sem um produto educacional num programa que é profissional? Tá certo? Entendi. Turminha, aí muita gente comete esse seguinte erro. Opa, eu vou começar, agora eu vou começar mesmo o projeto. Aí vai para a segunda lauda, ó. Introdução. Não, turminha. Acabou que o resumo, você já coloca aqui, ó. Ai, introdução. Ok? O que é que vem na introdução, turminha? De novo, aqui já é com parágrafo, né? Todo bonitinho. Espaçamento em meio. Turminha, olha, contexto inicial. Eu falei para vocês que esse contexto inicial, turma, a gente vai fazer sempre do geral para o particular, considerando o quê? Tempo, por exemplo, do geral, do mais antigo até o mais moderno, localização, por exemplo, do mundo ou de outro país, até chegar no Brasil, até chegar no nosso estado, nossa cidade. Que mais? Teorias, uma teoria mais abrangente, até uma teoria mais específica, e por aí vai. Certo? O que mais que a gente vai colocar na nossa introdução, gente? Bem, aí a gente vem para o 1.1. Eu acho que até a Nassara já colocou alguma coisa aí, né, Nassara? Pronto, tá aqui. Vou seguir só 1.1. Justificativa. Aí o que é que a gente vai colocar na nossa justificativa? Vocês lembram? São 3 possibilidades, né? É a justificativa acadêmica profissional, né? Teórica, acadêmica, acadêmico, profissional. Que mais? Se quiser a justificativa social, ok? Pessoal, e tem que deixar claro, tá certo? Ó, a justificativa desta pesquisa se concentra em torno de 3 eixos, a saber, 3 pontinhos, entenderam? Tem que colocar claro. Lembrando que aqui já começa o espaçamento 1,5, né, turma? Certinho? Pronto. Ok? Pessoal, vou colocar já aqui algumas observações na introdução, certo? Vou colocar de vermelho, porque são muito importantes. Ó, pode ter citação. Vou colocar aqui pode, não. Vou colocar deve. Deve ter citação. Professor, desculpa, o senhor falou introdução, mas a gente ainda está na justificativa. Mas É a assim? justificativa é um subtópico da introdução. Certo. Então, turma, deve ter citação. A menos que seu futuro orientadora, vou colocar aqui, ó, seja de uma escola que não permita citação na introdução, ok? Eu sempre falo isso porque eu já passei por esses casos com alguns alunos aqui do projeto, certo? Então, pessoal, deve ter citação, a menos, só não no caso, aí como é que você vai saber? Você vai fazer as leituras das pesquisas do seu futuro orientador, dos orientantes dele, né? Certo? O que mais, turminha, aqui, ó, na citação? O que mais na citação? Exatamente. Se tiver citação, deve ser qual tipo de citação, turma? Indireta, ok? Citação indireta. Outra observação. Qual é a pessoa verbal? A pessoa verbal deve ser a
Terceira. Primeira, calma, ou a terceira, Ah, certo? Pessoal, eu vou colocar até aqui de preto. A que eu considero, né, a minha escola, que eu considero mais formal é a terceira pessoa. Só que tem muitos orientadores que gostam da primeira pessoa, e está tudo bem. Então, vocês têm que investigar isso, vocês têm que alcançar o orientador de vocês por meio do projeto, certo? Aqui eu coloco uma observaçãozinha, vou mudar aqui para o azul. professor, Oi. no edital, ele sempre pede também se é em primeira ou em terceira pessoa? Não Ou fala, o não? edital não fala isso. Ah, tá. Ó, eu vou colocar aqui, não pode ter concomitante primeira e terceira, tá bom? Que aí já eu acho, já gera um erro aí gramatical. Certinho? Ok? Pessoal, o que mais não pode ter na introdução, turma? Pelo amor de Deus, me digam aí. Não pode ter gráfico, não pode ter citação direta, nem tabela, nem quadro. Professor, mas o que eu vou falar na introdução, na minha justificativa, faz parte de um quadro. Então, resuma e coloque o quadro lá para o referencial teórico. Ok? Vamos lá, turminha. Dúvidas aqui na justificativa? Que ainda é uma parte da introdução. Podem falar, tá, gente? Alguma dúvida? Professor, essa questão aí da primeira pessoa, porque assim, quando é artigo, né, fala-se muito no objetivo, assim, tudo mais. Aí é a terceira, né? Mas quando é projeto, pode ser a primeira, é isso mesmo? Não, eu não falei isso. No meu caso, por exemplo, eu oriento os meus alunos a escreverem na terceira pessoa. A terceira pessoa é o suprassumo do formalismo acadêmico. Mas tem orientadores que permitem a primeira, que gostam da primeira pessoa. Entendeu, Fernando? O que não pode ter, Entendi, professor. o que não pode ter é a primeira e a terceira de forma concomitante. Certo? Turminha, dúvidas? Dúvidas? Professor, no caso, eu pego, escolho assim, uma forma de, por exemplo, a primeira pessoa, né? Porque, no caso, eu sei que o meu futuro orientador gosta, né, desse uso. Aí a pessoa que está na banca, meu orientador nem está na banca, e essa pessoa ela gosta da terceira pessoa. Isso aí vai me prejudicar ou ele conhece exatamente a forma que esse meu orientador pretenso Não, não vai me não. prejudicar? Não vai lhe prejudicar e a gente não sabe muito os direcionamentos acadêmicos dos outros Caramba. orientadores. A gente até tem uma ideia, às vezes, mas Por isso é bom buscar o mais formal, né? Assim, possível, né? eu penso isso. Se vocês forem me perguntar, ai, Daniel, o que é que eu escolho aqui? Sempre escolha o mais formal, porque eu já tive essa conversa com vocês antes, né, turma? Nós ainda somos muito tradicionais. Uhum. Por exemplo, eu me acho muito inovador, mas quando eu faço um histórico, assim, quando a minha vida acadêmica dos últimos anos passa na minha mente, eu vejo o quão tradicional eu sou, entendeu, Adriana? Entendi. Então, imagine as pessoas que vieram antes de mim na academia, Verdade. certo? Show. Pessoal, então, logo em seguida a gente faz o quê? 1.2, o que é? Ah, mais uma observaçãozinha aqui, ó, turma. Se você está se permitindo ter citação aqui na introdução, porque os trabalhos do seu orientador permite, não é isso? Na justificativa teórica, obrigatoriamente, turma. Mas é obrigatoriamente. Tem que ter o quê, turma? Deve ter citação. Ok? Deve ter citação. E qual é o sentido que você vai dar à justificativa teórica? Você vai mostrar cadê? Você vai mostrar como os autores
falam sobre a importância de sua temática / objeto de pesquisa, entenderam? Então, você vai ficar ali justificando, tecendo teoricamente, mostrando que os outros autores, por meio de citação, eles corroboram e demonstram o quão importante é trabalhar essa temática. Gente, ó, e eu toquei numa nomenclatura muito importante. Temática não é título. Eu vou voltar aqui, que eu fico com raiva disso, viu? Ó, título não é temática, tá bom? Título não é temática. O que é a temática da sua pesquisa? É algo que você é sobre o que você vai falar, gente. Certo? Não é algo fixo ali, não. Eu posso lhe perguntar a temática hoje e amanhã você, com o mesmo trabalho, pode ser que vai falar sobre a mesma temática, mas com outras palavras. Certinho? Então, a justificativa teórica é sobre isso. Você vai citando os autores. Lembrando, ó, vou até colocar aqui, esses autores devem também fazer parte, em sua prevalência, do referencial teórico. Eu ainda vi esses dias de um orientando meu. Eu até deixei para falar na banca dele, só para fazer o mal. Ele traz na introdução, gente, alguns teóricos muito fortes. Eu sempre dou o exemplo do Chon. O Chon, ele fala sobre o professor reflexivo, a reflexão sobre a prática. E aí, de repente, você pega uma citação dele, gente, você vai abordar o Chon como referencial teórico, né? Aí, de repente, você pega um outro teórico e coloca uma citação desse outro teórico na introdução, na justificativa, por exemplo. E esse teórico bate de frente com o teórico principal, que você vai estabelecer um elo lá no referencial teórico. E na verdade, você quis só colocar uma citação. Cuidado, porque até mesmo para colocar a citação, você tem que entender o todo daquele teórico. Quem está na banca consegue compreender isso, gente. E eu já passei muito por essas situações. Eu até brinquei numa outra banca que eu participei. Olha, você colocou esse teórico importantíssimo na introdução. Qual foi o motivo que ele não entrou no referencial teórico? Certo? O Edi está perguntando aqui, professor, como identificar que uma situação online é coerente e verídica através do link na referência? Como identificar a fonte é certa e ao colocar na bibliografia é verdadeira aquela citação retirada que eu podia acessar? Edi, me explica melhor. Na verdade, você está querendo saber se o texto, se uma citação que você está tirando da internet é correta, né? Edi, eu nem me preocupo com isso, porque você tem que usar artigos e livros. Artigos qualificados, certo? E livros também. Então, você não vai pegar uma citação solta na internet, dos sites por aí. Olha, e se alguém pegar esse tipo de citação, gente, nós olhamos as referências bibliográficas. Meio que a gente usa uma expressão aqui no Ceará, não sei, quem não é do Ceará talvez não conheça. Isso queima o filme do projeto, totalmente, tá bom, gente? Ok? Pessoal, justificativa teórica. Boa noite, Michele. Justificativa teórica. Olha a Gisele aqui como é perigosa. Olha o que foi que ela colocou aqui. Se não tiver justificativa de forma explícita, como está escrito aí, de preto, perde pontos? Não, Gisele, não perde pontos, não. Mas eu tenho que olhar 70 projetos, Gisele. Você acha que o professor que está na banca, ele vai ficar procurando ali? Quando eu escrevo dessa forma, eu escrevo de uma forma intuitiva, fácil de leitura. Eu dou oportunidade para que o professor que está na banca, ele já perceba. Tem justificativa. Opa, eu já vou colocar aqui no meu critério, no meu barema, a justificativa. Olha como está fácil. Eu, Daniel, eu falo para procurar os elementos no projeto de pesquisa. Vocês que têm que fazer esse esforço de deixá-los escancarados. Tá certo? Pessoal, mais dúvidas?
Tá, entendi, Edi. Edi, não, isso não é tão comum, não abrir o link. Mas se não abrir, tem outros meios também de nós conseguirmos essa revista, tá bom? Então, se ela for qualificada, não se preocupe com isso. Pessoal, o que é que vocês vão colocar na justificativa acadêmica profissional? Ah, eu fui bolsista, ah, eu fui em iniciação científica. Não, gente, aqui você colocar aqui de vermelho, né? Deve existir um direcionamento, olha só, justificativo acadêmico profissional, para o seu objeto de pesquisa. Ou seja, você vai trabalhar com formação de professores, você fala, quem vai para o doutorado, seu mestrado foi na área da formação, então isso já é uma solidez, ok? Ah, você vai, seu objeto de pesquisa gira em torno da aprendizagem dos alunos. Por exemplo, aluno com deficiência. Então, você já vai explicar na justificativa acadêmica profissional que você teve experiência com isso. Tanto na academia, uma especialização, por exemplo, uma formação continuada que você teve, e profissional, a sua atuação, certo? Ok? E a social, gente? Aí a social, pessoal, ó, ela é muito clara. Você vai mostrar, deixa eu usar aqui as palavras, os benefícios de sua pesquisa para a sociedade. Pronto, ok? Justificativa completa. Acadêmico, profissional e social, 2 parágrafos. O que vai importar mais é a justificativa teórica. Combinado? Dúvidas? Não? Vou passar, tá? Pessoal, 1.1 justificativa. Então, vamos para 1.2. Gente, 1.2 pode ser, ai meu Deus, problemática, delimitação do problema. O que mais? O que mais vocês já viram por aí nos editais? Problemática, delimitação do problema. Deixa eu ver se a delimitação do problema da pesquisa, é tudo a mesma coisa, tá, gente? Certo? O que é que você vai colocar aqui? Agora sim, você vai apresentar as lacunas teóricas existentes, certo? Daniel, apresentar lacunas teóricas existentes? Sim. Aí eu vou colocar aqui, igual ao quê? As problemáticas. Pessoal, lembrando, não obrigatoriamente é um problema, mas sim uma lacuna teórica existente, é o que você vai querer abordar. Ah, você quer fazer um estudo teórico sobre a teoria marxista. Não é um problema esse daí, é um problema, mas é uma lacuna teórica que você quer abordar, porque provavelmente você tem uma perspectiva para realizar aquele estudo teórico, certo? Neste momento, gente, apresentação, olha só, ó, apresentação das teorias, você vai fazer muito rapidamente, porque ainda é uma introdução, né? Você vai colocar o que também? O objeto de pesquisa. E, de novo, ó, deixar claro, turminha, o objeto de pesquisa deste projeto, Gisele, está em torno do fenômeno da formação de professores. Vírgula, 3 pontinhos. Deixar claro, tá bom? Certo? Obviamente, aqui vocês vão precisar de citação. Bom uso de citação para sustentar as lacunas, ok? Certo? Essa daqui é a problemática. Gente, dúvidas aqui na problemática?
Nem me pergunta, Daniel, tem número de parágrafo? Daniel, não tem número de parágrafos máximo, tá certo? Nem número de citação. Aqui continua aquela orientação. Não se usa gráfico, não se usa nenhum tipo de imagem, tá bom? Quadro. Vamos lá, turminha, temos 98 pessoas aqui na sala. Ninguém tem dúvida sobre a problemática? Ok. Então, olha só, 3 pontinhos. Encerra a problemática, ou dependendo do edital, se aqui foi a justificativa também, vai depender do edital, essa ordem também, tá certo, gente? Essa aqui é uma ordem padrão que eu trabalho, de acordo também com os teóricos da metodologia de pesquisa, né, da escrita. Encerra a problemática com o quê? Com a pergunta norteadora, ou pergunta de pesquisa. Diante do exposto, urge uma pergunta norteadora que, eu não quero ser muito romântico, mas uma pergunta norteadora que, me deem alguma ideia, gente? Diante do exposto, urge uma pergunta norteadora sobre a qual será desenvolvida a pesquisa. 2 pontos. Vem a pergunta. Daniel, de novo, a gente vai colocar uma pergunta ou 4 perguntas? Quem vai responder isso vai ser a pesquisa que você for fazer sobre o seu futuro orientador. Se ele trabalhar somente com uma pergunta norteadora, então essa pergunta norteadora sua vai gerar o objetivo geral. Se ele trabalhar com 4 perguntas, uma vai gerar o objetivo geral e as outras 3 os objetivos específicos, certo? Turminha, cuidado com as perguntas de engenharia, tá? Vou colocar aqui, ó. Cuidado com as perguntas de engenharia. Por exemplo, quais as soluções para que o aluno aprenda matemática com o apoio tecnológico? Gente, então quer dizer que no momento que eu apresentar as soluções, acaba a pesquisa. É pobre esse tipo de pergunta, ela é muito humilde. Então, a gente precisa realizar perguntas de engenharia. Como assim uma pergunta de engenharia, professor? Pode dar um exemplo? Posso, olha só. Como as tecnologias digitais podem contribuir para a aprendizagem baseada em projetos para alunos do 7º ano. Pronto. Como as tecnologias digitais podem contribuir para a aprendizagem baseada em projetos para alunos do 7º ano. Pessoal, eu ainda melhoraria, tá bom? Porque eu iria perguntar, que tecnologias digitais? Entenderam? Por exemplo, vou chutar aqui, gente, como a inteligência artificial pode contribuir. Está sendo mais específico, né, quanto às tecnologias digitais. Ok, turma? Olha a Viviane. De que maneira a inteligência emocional das lideranças contribui para a construção da segurança psicológica? E quais são... Aqui tem 2 perguntas, viu, Viviane? Estou lhe falando logo.
que aqui tem duas perguntas. Não se faz duas perguntas em uma só, ok? Não pode. Então, de que maneira a inteligência emocional das lideranças contribui para a construção da segurança psicológica? Então, está vazia essa pergunta, certo? Que lideranças? Que perspectiva da segurança psicológica? E quais são os efeitos dessa relação de engajamento e desempenho das equipes no serviço público? Bem, você já sabe que tem efeito, não sabe? Então, você quer saber como vai se comportar esse efeito. Então, é melhor você usar um de que maneira de novo, um como, certo? Pronto, pessoal. Eu hoje atribuo, para mim, uma pergunta de pesquisa só. E aí a gente vai, ó, nós estávamos no 1.2, agora a gente vai para onde, ó, turminha? Tá acabando, viu, gente? Eu sei que vocês já estão cansados, querem ir para a Copa do Mundo, né? Mas já está acabando, calma. Objetivos. Sempre, olha só, sempre entre um tópico e um subtópico deve ter um parágrafo, tá bom? Introdutório. E aí a gente vai para 1.3.1, objetivo geral. Olha só meu objetivo geral. Ele vai partir da minha pergunta norteadora. Como a inteligência artificial pode contribuir para a aprendizagem baseada em projetos para alunos do 7º ano? Então, vou colocar aqui, analisar como a inteligência... Vocês entenderam já, né? Eu coloco o verbo no infinitivo, nós já vimos isso. 3 pontinhos, ok? E aí, 1.3.2, o que é, turma? São os objetivos específicos. Antes que eu continue os objetivos específicos, alguém tem alguma dúvida? A Adriana está deixando bem claro aqui, viu, gente? Nunca em um objetivo, mais de um verbo no infinitivo. Nunca, nunca, nunca. Pode falar, Robertinha. Professor, meu maior entrave na escrita do projeto que eu estava fazendo foi objetivar 3 pontos específicos para uma temática que envolvia 3 áreas. Aí eu tive que focar em 2 áreas apenas, políticas públicas e educação, porque a questão do estudo da violência, eu não pude fazer o atrelamento dela, entendeu? Nas perguntas. Uhum. Tem que lapidar mais, viu, Roberta? Pessoal, ó, eu sei que às vezes vocês querem fazer algo lindo, querem trabalhar assim muito bem, algo de vocês tratam tão bem. Mas quando eu olho os projetos, gente, vocês querem resolver o problema do mundo. E o problema de pesquisa, ele é muito pontual, tá bom? Ele é muito pontual, gente. Vocês não fazem ideia, certo? 2 anos não dá tempo para nada. 4 anos, dependendo da sua pesquisa, também não, certo? Pronto, a Bárbara está falando aqui, ó. Pode explicar como deve ser esse parágrafo introdutório? Antigamente se fazia uma citação inspiradora. Não. Hoje não tem nada de inspiração no projeto, viu, Bárbara? Hoje o projeto é sério, é direto, é conclusivo, é formal, é imparcial, ok? Então vamos colocar. A partir da pergunta norteadora, foram elencados os seguintes objetivos. Ou então os objetivos... Como é que posso colocar, hein? Os objetivos a seguir. Pronto. Gente, só um parágrafo introdutório. Basta uma linha. O que não pode deixar é um tópico junto com um subtópico. Isso é... Tá? Isso é, como eu posso fazer, estilisticamente incorreto. Ok, turma? Alguma Só dúvida? depois de seguir, vem com 2 pontos, não? Pode perder ponto essa questão da pontuação, não é? Não, não. Não, Eu tá. nem sei se vem com os 2 pontos, obrigatoriamente. Não, porque dá a entender que já vai falar alguma coisa, né? Porque aqui não cabe, não, os 2 pontos. Depois de seguir.
Então, Mas não, acho que não é obrigatório, não. Não, mas vocês entenderam, né, gente? Entendi, professor, foi só uma dúvida minha, porque às vezes a gente tem a mania de mandar fazer a correção ortográfica, né? Não, mas tá certa. Nem eu gosto de usar esse a seguir, mas é porque eu estou sem criatividade. 8 horas da Não, mas noite. está ótimo, professor, foi só para tirar Vamos minha lá. dúvida, viu? Não, agora você mexeu com o meu ego, eu tenho que Ô, melhorar. professor. Senão eu vou dormir pensando nisso. A partir da pergunta norteadora, foram elencados o objetivo geral e específico. É só uma mera formalidade. Pronto, ó, já melhorou um pouco, né? Melhorou. Gente, ó, tem uma observaçãozinha aqui também, tá? Cadê, meu Deus? Você pode ser citado aqui a taxonomia de Bloom ampliada, ok? A partir da taxonomia de Bloom, de acordo com, eu acho que é o Ferraz e Bell-Hott, ano tal, os objetivos são da categoria de análise. O objetivo geral é da categoria de análise, e os específicos, tais, tais e tais. Também pode ser dessa forma, certo? Pessoal, aqui, nos objetivos específicos, eu trago uma observação, certo? São sempre 3 objetivos específicos, viu, gente? Pelo amor de Deus. O primeiro, em geral, ele é o quê, turma? Vocês lembram? Exploratório, não é aquele mais bibliográfico. Outro, qual é? Descritivo. E, por fim, o explicativo, certo? O explicativo, turminha, é aquele experimental, o descritivo, é onde você vai trazer elementos novos, né? Certo? Teóricos, principalmente. O exploratório é aquela pesquisa bibliográfica propriamente dita. Ok? Alguma dúvida? Opa, o Alci está falando aqui, é mais um parágrafo simples para conectar. Exatamente, Alci, é basicamente isso. A não ser que você não estava aqui, mas você vai assistir às outras aulas, tem uma aula sobre os objetivos que eu falo sobre conectar os objetivos com a taxonomia de Bloom ampliada. Por quê? Porque, às vezes, nós mesmos não sabemos quais verbos no infinitivo nós vamos utilizar. Entendeu? Por exemplo, analisar. Eu posso só colocar aí, pronto, é um verbo bonito, analisar. Então, não, analisar requer uma real análise. A gente tem que ter um antes, um depois. Não obrigatoriamente na nossa pesquisa, mas a gente tem que ter uma perspectiva para poder fazer essa análise. Posso colocar investigar, vou compreender. Entendeu? Assim, então, a taxonomia de Bloom, nas suas categorias, nos ajuda a fazer isso, certo? A Adriana está perguntando, os 3 objetivos podem ser somente exploratório? Pode, se sua pesquisa for bibliográfica, ou pode, ou uma observação, tá, Adriana? Obrigatoriamente, toda pesquisa tem um objetivo bibliográfico, porque toda pesquisa também é bibliográfica, né, aqui no Brasil, na área da educação. Então, pode ter só exploratório e descritivo, pode ter só explicativo, ou pode ter só exploratório e explicativo também, certo? No caso do objetivo geral, deve ter uma relação com a pergunta norteadora? Sim, Ari, você não viu não que eu fiz aqui, ó? A pergunta norteadora, qual é? Como a inteligência artificial pode contribuir para a aprendizagem baseada em projeto para alunos do 7º ano? Aí foi que eu coloquei como objetivo geral, analisar como a inteligência artificial pode contribuir para a aprendizagem baseada em projetos para alunos do 7º ano. Ponto final, não é mais uma pergunta, né? Ok? Show. Tem também uma observaçãozinha aqui, tá, gente? Esqueci. Deixa eu ver. Objetivo geral, ok. Objetivo específico. Tá, depois eu lembro. Pessoal, tá, lembrei. Meu Deus do céu. Ó. Colocar aqui de vermelho. É para a galera do mestrado e doutorado profissional. O terceiro objetivo deve ser direcionado ao desenvolvimento do produto educacional para os programas profissionais. Ok, turma? Beleza?
Ótimo. Então, turma, ó, acabou, né? Se você quiser, não, né? Ainda tem um elementozinho aqui, ó. Depois daqui, você pode colocar um parágrafo curto sobre a metodologia e um parágrafo sobre os tópicos vindouros, os tópicos que virão, tá certo? E aí a gente inicia o quê? Depois da introdução, vem o quê? O referencial teórico. Pessoal, olha só, aqui, ó, eu não vou ficar fazendo os parágrafos introdutórios, não, tá? Parágrafo introdutório, apresentando as teorias, e aí começa, ó, 2.1, teoria A, 2.2, teoria B, 2.3, teoria C. Entenderam? Turminha, dúvidas? Dúvidas? Professor, Obrigado. eu fiquei com Oi. dúvida em relação ao. Boa noite. Eu fiquei com dúvida em relação ao objetivo que você colocou, o terceiro, sobre o produto educacional. Você Fala. poderia dar um exemplo? Onde é que você pretende fazer, Brena? Oi? Onde é que você pretende fazer o seu Não, programa? é aqui o de Fortaleza. Qual? Eu, eu tinha tentado um das técnicas. Esqueci. Eu queria tentar um. É um de tecnologias educacionais. Então, desenho. Como eu não consegui, aí eu tô na tentativa de educação, educacional, que vai para sair, né? Certo. Ó, vou dar um exemplo aqui, um na área de tecnologias educacionais. Desenvolver uma plataforma gamificada para o ensino de história na perspectiva da educação inclusiva. Um exemplo, tá? Entendeu? Ok? Desenvolver, certo? Ele é bem ligado ao produto educacional. Aqui o produto educacional é a plataforma gamificada. Ok, Brena? Professor, o senhor poderia, a gente vai receber, o senhor disse que ia mandar para a gente bem direitinho, do jeito que está com as observações, né? Exatamente desse jeito, tá? Aí eu queria que se o senhor puder dar uma explicação melhor sobre as teorias lá embaixo, que o senhor botou por último. Calma, eu vou chegar lá. Eu já ia dizer, Tá. isso vai dizer a minha É explicação porque o senhor disse que acabou, aí eu, finalizadora. pronto, já vai terminar. Não, Tá não. certo, tá. Eu vou responder aqui. Maralise, eu já falei, a problemática, já falei na introdução, tá bom? Tá bem aqui, ó. Problemática e delimitação do problema, certo? Tá na introdução. Outra pergunta. O Alcino, no parágrafo introdutório, para o referencial teórico, já devemos citar as teorias? Sim, tá aqui, ó. Parágrafo introdutório apresentando as teorias, certo? Ok? Teoria A. O que é que eu vou colocar na teoria lá A? O que for mais importante para atingir os objetivos, tá certo? Na teoria, você vai colocar o que for mais importante para atingir os objetivos, certo? Gente, não tem muito o que falar, não, ok? Não tem muito o que falar. Mas você tem sempre que pensar dessa forma. Naquela teoria, as etapas são importantes. O que é mais importante? A história dela? Cuidado, tem muita gente que passa um tempão, vários parágrafos falando sobre história, certo? Não, gente. É rápido, história é rápido. Tem que ser o que é mais importante para atingir os objetivos. Ah, Daniel, no meu caso é a história daquela teoria. Então, ótimo. Então, você vai, ok? Pessoal, aqui, ó, vou colocar de vermelho também, Alci. Usar citações
citações internacionais, nacionais e de seu orientador, né? São as locais, ok? E de seu orientador, ok? Pessoal, vou ser bem forte aqui. Não se usa a citação do tipo apude. Daniel, mas no meu caso é imprescindível, imprescindível. É o último caso, gente, mas no último caso você usa o apude. Mas mesmo assim eu ainda coloco, não se usa apude, certo? Célia, você está com o áudio ligado, tá bom? Célia Regina. Cleide, dúvidas aqui sobre as teorias? Olha aqui, ó. Vou colocar assim, o tamanho ver se vocês compreendem, o tamanho da escrita de cada subtópico deve ser Proporcional, sim. aproximado, tá bom? Porque às vezes você gosta mais de uma teoria ou você domina mais uma teoria, aí você coloca duas laudas sobre a teoria. Aí a teoria B coloca metade de uma lauda. Isso não pode acontecer, tá, gente? E é muito fácil tirar ponto por isso. Basta dizer que você não aprofundou o aspecto teórico da teoria sobre tecnologias digitais. Ok? A Alexandra está perguntando, poderia dar uma sugestão para trabalhar com leitura e tecnologia? Está muito amplo ainda, Alexandra. Você tem que ir lá no programa para saber o que exatamente você quer pesquisar. Porque aí são macro teorias, né? Certo? Tem que ver a perspectiva teórica. Cleide, alguma dúvida aqui? Ok? Pessoal, acabou a teoria, gente, ó. Acabou a teoria, a gente vai para onde? O Professor, 3. só uma coisa. Sempre tem que ter 3 teorias, ou pode ser 1 ou 2? Não. Aqui foi só um exemplo, tá bom? Quem vai Tá. falar isso são os estudos que você fizer sobre o seu futuro orientador, ok? Ok. Obrigada. 3. Metodologia. O que é que vai ter aqui dentro, gente? Olha, se você tiver espaço, você cria os subtópicos. Se não tiver espaço, faz um texto corrido, tá bom? De novo, o que aqui? Parágrafo introdutório. 3.1. Caracterização da pesquisa. Aqui onde vocês vão colocar sujeito, locus, vocês vão colocar aqui o que também? Hein, turma? O tempo, professor. O quê? O tempo que se pretende utilizar. Pode ser também, tá bom? Mas antes de chegar aí no tempo, a natureza da pesquisa, se é básica, aplicada. Ó, gente, mestrado e doutorado profissional, em geral, são pesquisas aplicadas, tá bom? Você vai falar das etapas, olha só, das etapas da pesquisa, certo? Pode falar também do tempo. O tempo de quê exatamente, Fernando? Vou colocar aqui, ó, tempo de formação, e por aí vai, certinho? Aqui você vai dizer se é um estudo de caso, se você vai falar também se é uma pesquisação, pesquisa-formação, ok? 3.2, turminha, que Professor, Oi. essa sessão aí ela é de extrema importância, né? Eu lembro que no encontro nosso, o senhor falou que na banca fica muito atento a essa questão da metodologia, né? Se o candidato realmente domina. E aí eu queria só lhe fazer uma pergunta em relação a essa questão da natureza da pesquisa, né? O senhor tem um referencial que o senhor aconselhe para quem tem dúvidas sobre cada tipo? Tem Gil, né, que fala sobre? Tem Gil, Lacatus, tem, eu acho que a Celi, o nome dela também. Fernando, não é muito difícil não, tá bom? Realmente não é muito difícil. Mas você só precisa trazer para cá algo bem sucinto,
certo? Diversos teóricos que você procurar, da ponte também dá certo, ok? Vou até colocar essa informação que você me lembrou aqui, ó. Quando puder, cite a conceituação, tá bom? Cite a conceituação. Por exemplo, eu vou fazer um estudo de caso. Então, coloca uma citação sobre o que é o conceito de estudo de caso sobre determinado autor, e aí você mostra que vai ao encontro do que você pretende fazer. Entendeu, Fernando? Perfeitamente, professor. Obrigado. Adriana, pode falar. Não, eu gostaria só de pontuar como foi difícil para mim entender e, sabe, escrever essa parte de metodologia. Assim, para quem não tem muita experiência, é muito, muito, muito difícil. Quebrei muita cabeça, mas uma hora dá certo, né? Dá sim. Gente, qual é a técnica de coleta de dados que vocês vão fazer? É uma entrevista? É um questionário? Enfim, vai ser gravação? Vai ser, não sei, vai ser uma avaliação pré e pós aplicação de algo? Depois, 3.3. Gente, ó, lembrando, aqui podem ser apresentados também os instrumentos, ok? Instrumentos metodológicos. A gravação, o que é que você vai usar para gravação? A gravação, vou usar uma câmera, um celular. A entrevista vai ser verbal, vai ser você vai ter um checklist para fazer uma entrevista estruturada, com perguntas fixas, semi-estruturada, não estruturada, aqui também são apresentados, tá certo? Técnica também, ó, de análise de dados. Aqui você vai dizer o quê? Se vai usar análise de conteúdo, textual, descritiva, certinho? Se vai ser também, gente, ó, conteúdo, tá? Se for quantitativa, que eu nunca indico num projeto, então explicar sobre a análise estatística inferencial, ok? Alguém levantou a mão? Pode falar, Anália. Não, Daniel, só para reforçar alguns pontos da metodologia, por exemplo, para o candidato ele ter sempre o cuidado, né, dessa metodologia, ela está sempre alinhada com os objetivos, né, da pesquisa, então Isso. sempre está voltando aos objetivos, né, para ver se está, por exemplo, né, os instrumentos que vão ser utilizados, ele realmente vai responder, né, aquele objetivo que você se propôs. Outro ponto também, que quando for utilizar seres humanos, né, ter o cuidado também de colocar, né, aí na metodologia a questão do que vai passar pelo conselho de ética, né? Isso, eu São vou encerrar. detalhes, né, que fazem a diferença na hora da avaliação, né, Daniel? Isso, exatamente. Pessoal, isso que a Anália falou, se vocês tiverem espaço para colocar, porque depende também do número de laudas, olha só, ó, objetivo. Você pode colocar aqui um quadro com isso, objetivos específicos. OE1. Aí aqui você pode colocar técnica de coleta de dados, certo? E aqui a técnica de análise de dados, certinho? Ok? OE1, OE2, para você atingir o objetivo específico 1, qual vai ser a técnica de análise de dados? Vai ser questionário. E qual vai ser a técnica de análise? Vai ser o quê? Aqui eu vou usar Bardan. Análise de conteúdo. Entenderam, gente? Vocês podem colocar este quadro aqui. Quadro 1, ok? Pronto. E aí encerra a metodologia com a descrição de que haverá a submissão deste projeto
ao Comitê de Ética e Pesquisa, em caso de, eu não gosto de falar o uso de seres humanos, mas em caso de trabalho com seres humanos. Por exemplo, gente, aplicou um questionário, tem que ter comitê de ética. Daniel, não quero aplicar questionário, não quero fazer, não, vou só observar, porque vai ser uma pesquisa participante. Vai observar seres humanos. Quem foi que lhe deu a permissão de me observar? Tem que ter o comitê de ética, certo? E a frequência, né? Só um segundo, Isabelle, vou pegar aqui. Só um segundo, vou pegar aqui no meu celular. O Alexandre me enviou cedo. Pessoal, dúvidas? Podem ir perguntando. Anália, mais observações que eu posso ter esquecido? Eu acho que um ponto também, Daniel, que você sempre fala também, com relação ao uso de questionário, por exemplo, não é porque vai se utilizar um questionário que a pesquisa já vai ser quali-quanti, né? Ou então quantitativa, né? Aí também tem que estar muito seguro de o que é que ele quer analisar com aquele questionário, né? Exatamente, isso é muito importante, tá? Olha só, aqui o Ari, é bom que vocês até copiem, tá bom? Isso daqui, o projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal ou à universidade onde vocês forem. O anonimato será preservado, bem legal, tá, Ari? Isso mesmo. Encerra desse modo. Professor, outra pergunta. Não tem que ter aquele quadro que diz o período que a gente vai fazer e tudo que a gente vai fazer, todas as etapas? Eu ainda vou falar sobre ele, o cronograma, tá? Eu estou só entendendo que já está terminando a aula, que o senhor disse. Terminou. Eu pensei calma, tem nervos, né? Pessoal, da frequência, tá? Alguém tinha perguntado, olha, aplicou algo com seres humanos, Isabelle, questionário, tem que ter comitê de ética, tá? Edinalva, é possível utilizar pesquisa quantitativa e qualitativa em uma única abordagem metodológica? Edinalva, sim, tá bom? Sim, mas é muito arriscado, ok? No projeto de pesquisa. Eu não pagaria para ver. Coloca a fonte no quadro elaborado pelo autor, tá? E o Ari já está colocando aí por mim, gente. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Alguém tinha levantado a mão aí? Daniel, eu aqui, boa noite. Quando eu perguntei a respeito da pesquisa qualitativa e quantitativa, por exemplo, trabalhar indicadores educacionais de avaliação em larga escala, a gente tem uma quantidade de alunos que participam, né, numa determinada região, mas essa quantidade não determina qualidade em níveis de proficiência. E aí, quando eu coloco na forma de uma única abordagem metodológica, por exemplo, é porque para poder elaborar, construir um produto em cima de uma linha que melhore a qualidade de ensino, automaticamente a gente precisa ter esses dados de quantidade e qualidade. Mesmo assim, continuaria arriscado? Continuaria. Eu acho que eu levaria quaisquer informações desse tipo lá para a justificativa, tá bom? Certo? Eu acho arriscado, né? Eu sou muito tradicional no projeto de pesquisa, gente, tá? Porque se eu visse isso daí, Edinalva, mas isso é uma opinião pessoal, vai caber às suas pesquisas, ao seu futuro orientador, você tirar uma conclusão. Mas se eu visse uma pesquisa como essa, eu acharia que não teria execuibilidade, entendeu? Não está fechado, não está ainda muito, não mostra o que você realmente quer, entende? E aí vocês vão falar assim, mas professor, o projeto de pesquisa, ele é muito inicial, ainda vou amadurecer? Vai. Então, qual é o meu trabalho quando eu estou na banca? Pegar os menos deficientes, os projetos que têm menos problemas. Nem sempre são os melhores. Mas o que é ser melhor num projeto de pesquisa que vocês ainda estão engateando na pesquisa, compreendem? Então, geralmente, os projetos têm muitos probleminhas, né? E aí a gente tem que ver qual projeto que tem menos probleminha para ser aprovado, até pela pontuação também. E aí o que eu faço aqui com vocês é mostrar que
se a ideia de vocês tem um probleminha ali maior, menor, ou que pode causar uma confusão na banca, na cabeça de quem está na banca. Entendeu? O Alci, uma pesquisa participante, quando fazemos a observação, como o senhor falou, é uma técnica de coleta de dados? É sim. Certo? Aí o instrumento vai ser o diário de campo, né? Show. Beleza. Pessoal, não encerrou ainda, tá? Olha, de novo, ou vocês colocam em subtópicos, ou num parágrafo só, utilizando essa caminhada. Gente, acabou a metodologia. Se for mestrado ou doutorado profissional, você coloca aqui um produto educacional, tá bom? Aí você vai aqui falar tudo que eu conversei com vocês naquela aula sobre produto educacional. Pronto, agora, antes que a Cleide aí tenha um infarto, olha aqui o cronograma, pelo amor de Deus, né? Professor, o produto educacional é o mesmo recurso educacional, não, né? Não, não. Produto educacional é um produto que vai ser gerado no mestrado profissional. Um recurso educacional é qualquer elemento que você use para que você possa ser trabalhado no processo de ensino ou de aprendizagem, né? Tá certo, tá bom. Ari, metodologia encerrada, né? Ó, aqui, ó, já falamos dos 3 elementos, colocamos o quadro e colocamos aqui o CEP, certo? Ok? Tem mais alguma dúvida, Ari? Ou está faltando alguma coisa que eu não esteja lembrando? Ari, para quem for para o mestrado ou doutorado profissional, produto educacional, viu? Não falem de produto educacional se forem para o mestrado ou doutorado acadêmico. Não falem. Daniel, mas vai gerar um produto a minha pesquisa. É uma consequência e não a finalidade. No mestrado e doutorado profissional, a finalidade é o produto, ok? Na finalidade é o produto. Turminha, olha aqui, vamos pensar aqui num cronograma bem clean, tá certo? Eu vou fazer primeiro um cronograma de mestrado, certo? Vou tentar aqui, né? Deixa eu ver aqui se dá certo. Deixa eu ver se dá certo assim. Pessoal, olha só. Aqui, alguém pode me ajudar, que eu não estou lembrando, como é que eu posso concatenar essas... E se dá para concatenar essas células aqui, gente, hein? Ou não dá? Porque se fosse no Word eu saberia fácil, mas aqui eu não... Ei, professor, vai lá em cima, ó, tem formatar. Aqui? Não, lá em cima mesmo, onde tem ideia sobre o projeto. Isso. Cadê? O professor clica com o esquerdo do mouse, em cima tem mesclar. Mesclar, bora ver se serve também. Tem, ó, pronto, aí, mesclar. Lá embaixo, ó. Cadê esses babados aqui? Pronto, tá aqui, ó. Gente, aqui eu vou colocar atividade. E aqui eu vou colocar semestres. Certo? Então, aqui eu vou mesclar de novo. Só eu mesmo, né, para fazer esse negócio aqui com vocês. Será que dá certo aqui? Não, né? Clica com o esquerdo em cima, isso. Tá certo, entendi que o babado. Aí, como é que eu Professor, o pessoal chama pelo menos para o churrasco depois que passa, porque eu penso logo em comemorar. Tá bom, não vou ser também tão detalhista, não. Vamos supor que vai começar no próximo semestre, tá, gente? Então, eu vou colocar 2026.1, 2026.2, 2026.3, 2026.4. Ó, turminha, a primeira coisa que vocês vão fazer é o quê? São as disciplinas. Basta colocar disciplinas, não precisa ser também muito criterioso, não. Baixa disciplinas. Disciplina você vai fazer quando, hein? No primeiro e no segundo semestre, no mestrado. Turminha, aqui, vocês podem diminuir um pouquinho a letra, tá bom? Vocês podem também colocar o espaçamento simples, para vocês ganharem espaço, né? Depois das disciplinas, o que é que vocês vão colocar? Escrita de artigos, ó. Só alegria, isso daqui vocês vão fazer
todos os semestres, porque isso enche os olhos do orientador de vocês, certo? Depois da escrita de artigos, a gente vai para onde? Qualificação. Professor Daniel, Oi. esses semestres, não é 2026.1, 2026.2? Eu estou ficando doido, eu estou ficando doido. Já vai para 2027. É você aqui. Sou eu me perturbando, né, professor? Desculpa. Está aqui, ó. 2027. Tem 4 semestres no ano, né? Obrigado por lembrar. Por me lembrar o básico. Pronto. Não, é porque o senhor está aí que está aqui por fora fica vendo as coisas. Fica vendo os erros, né? Ótimo. Não, professor, não é erro, não. É só porque o senhor está trabalhando. Então, vamos lá. Olha, é difícil fazer isso aqui ao vivo, viu, Cleide? Não é todo mundo que faz, não. Eu sei, o senhor está de parabéns. É difícil fazer até sem ser ao vivo, que a gente tem que estar contando sem tudo. Vamos lá, gente. Ó. Disciplinas, basicamente os 2 primeiros semestres, são as obrigatórias. Escrita de artigos, todos os semestres. Qualificação. Pessoal, olha, quando é que geralmente tem a qualificação? Pode ser no segundo semestre, no final do segundo semestre, ou no início do terceiro semestre. Tá certo? Então, isso também vocês vão pesquisar no programa de vocês. Eu estou percebendo que muitos mestrados estão querendo colocar agora a qualificação no início do terceiro semestre, tá? Eu não concordo muito. Geralmente, comigo, é no final do segundo semestre. Mas tem essa nuance, ok? Depois da qualificação, Daniel, quero colocar pesquisa de campo. Pode ser pesquisa de campo, coleta de dados, tá certo? A pesquisa de campo já engloba tudo isso que vocês querem pensar em fazer. Então, quando é que vai ser a pesquisa de campo? Está aqui. O levantamento bibliográfico não é interessante ou não precisa? Não precisa, Adriana, não precisa. Não. Quando você fizer as disciplinas, já está escrita de artigo, você já está amadurecendo o projeto, já está fazendo levantamento bibliográfico, ok? Então, a pesquisa de campo, terceiro semestre, né? Ok? Ah, Daniel, eu quero colocar submissão ao comitê de ética. Não, você não já colocou que vai submeter ao comitê de ética lá na metodologia? Não precisa colocar aqui. Pessoal, em geral, mestrado só tem uma qualificação, né? E aí aqui você pode colocar assim, ó, defesa, você pode colocar assim, ó, escrita e defesa de dissertação. Pronto, ó. Quando? No último semestre. Está aqui, turminha, algo bem clean, algo bem clean. No entanto, tem uma observaçãozinha aqui que eu queria fazer, tá? Se for o mestrado profissional, vou até colocar de vermelho. O que é interessante colocar? Desenvolvimento do produto educacional, entenderam? Aí você coloca no segundo, no terceiro e no quarto semestre. Apenas nos casos de mestrado profissional, certinho? Pessoal, dúvidas sobre o cronograma? Bem clean, né? Ah, não tem pesquisa de campo, minha pesquisa é bibliográfica. Então, não vai ter aquela linha de pesquisa de campo, tá? Calma, Michele, eu vou para o doutorado. Espera ainda que eu vou colocar de novo aqui a frequência, tá? E vou responder umas perguntas. Vou ver aqui umas perguntas. A Michele, agora que entendi que conta o semestre, desde o segundo de 2000. Eu estou supondo agora, tá bom, Michele? Certo? Para mestrado, essa é a melhor divisão. Ok? É clean. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. A Adriana está contando redação final. Tá, certo? Gente, não sejam clean. Menos é mais, tá bom? Menos é mais. Pronto, já vai usar, né, Márcia? Ok. Vamos agora para o doutorado? Professor, tem uma pergunta que o Ari está fazendo, né? Não precisa de nenhum
parágrafo introdutório aí na cronograma? Não precisa, tá bom? Não precisa. Porque se você chegou até aqui, se você está vivo e chegou até aqui, vocês já estão no limite, tá bom? Vocês já estão no limite. Então, tira esse parágrafo introdutório, Ari, e leva para algum ponto mais importante, ok? Certinho? Gente, doutorado, ó. Claro que eu vou usar aqui o do mestrado, né? Que eu não sou bobo. Pessoal, doutorado, quanto a gente pode fazer? Vou fazer aqui por ano, tá bom? Vou fazer... Caso me dá uma ideia aí, como foi o seu, hein? Vou colocar aqui 2027. 2027. 2028. 2029. 2030. Meu Deus do céu, quem entrar agora no doutorado vai sair em 2030, né? Parece que é Na outra Copa do Mundo, né? a outra Copa do Mundo, literalmente. Pessoal, então vamos dar uma olhada aqui, ó, anos, né? Agora, ó. O que é que tem no doutorado de mais? Disciplinas. Pode pegar o primeiro e o segundo ano, geralmente é mais o primeiro ano, tá? Isso aqui também é relevante. O importante é ter esse tópico de disciplina. Escrita de artigos, sempre, para sempre isso. Pessoal, não sei se o Carlos respondeu aí. Vou, Célia, vai estar, tá bom? Pronto. Turminha, geralmente, no doutorado, tem qualificação 1 e qualificação 2, tá bom? Você pode colocar primeira qualificação. Primeira qualificação, geralmente, é ali pelo segundo ano, tá certo? Início do segundo ano, tá bom? Nessa primeira qualificação é muito teórica, você ainda vai dizer o que é que vai fazer. Aí você vem, ó, para pesquisa de campo. Aí depois da pesquisa de campo, geralmente tem o quê? A segunda qualificação. Que aí já é, turminha, realmente, ó, aqui na pesquisa de campo, você pode colocar que é no 2028, 2029, segundo e terceiros anos. E aí a segunda qualificação já é no terceiro ano, por exemplo, final do terceiro ano, desenvolvimento do produto educacional, penúltimo e último ano, pode ser só no último ano, escrita e defesa agora da tese. Quando? Tese, o último ano, sempre. Daniel, mas não mudou quase nada. Sim, gente, porque o que importa são os tópicos. Daniel, quero colocar coleta de dados. Pessoal, na pesquisa de campo já tem a coleta de dados. Daniel, mas eu quero colocar uma linha, análise de dados. Pessoal, quando você faz a pesquisa de campo como um todo, ela se encerra com a análise de dados. Então, às vezes, eu percebo que vocês ficam colocando elementos no cronograma, mas que são elementos redundantes, que não precisa. O que é que realmente precisa? Eu preciso que o aluno, que o candidato saiba que ele vai cursar disciplina. Eu preciso que o candidato saiba que ele vai escrever artigos, que tem a primeira e a segunda qualificação, e tem uma pesquisa de campo, se for o caso, ou produto educacional. E eu preciso que ele entenda que é no último ano, desses 4 anos, que ele vai escrever e defender a tese. Pronto. Entendem? Não precisa de muito frufru, porque você, toda vida que você aumenta uma linha no cronograma, você perde umas 2 linhas a 3 de espaço, gente, para escrever. Certinho? Turminha, e aí a gente encerra, finalmente, esse bendito projeto de pesquisa com referências bibliográficas. Ok? Dúvidas, turma? Dúvidas? Dúvidas? Eu vejo aqui se tem alguma pergunta. Esse material, Célio, vai ser enviado talvez amanhã ou depois de amanhã, ok? Eu vi. O Lázaro está falando aqui. Submeteu. Professor, submeteu meu projeto. A aprovação demora um pouquinho. Demora um pouquinho. Bom submeter no segundo. Não estou entendendo, tá, Lázaro? Aqui, sua pergunta.
Édia, para quem está na primeira aula, queria um conselho. Se você estiver no grupo, Édia, até domingo, o Alexandre, que é o monitor, ele vai colocar todas as aulas passadas. Então, você vai ter que assistir todas as aulas passadas, tá bom? Está tudo no YouTube. Professor, deixa eu lhe perguntar uma coisa, na questão da bibliografia, né? Da referências bibliográficas? Das referências, pronto. Na questão das referências, a gente tem a forma correta de escrever, né? Não pode escrever de qualquer jeito. Tem um curso, teve uma aula falando só a forma de escrever, porque eu toda vida me perco, fico perdidinha na hora de escrever as referências. Eu acho que foi com o Leandro. O Leandro teve uma aula sobre as normas da BNT. Sobre as referências, né? Foi porque teve uma aula que eu não assisti, não foi possível assistir. Eu vou olhar depois, quando ele colocar tudo. Pronto. Gente, vou encerrar aqui essa apresentação, viu? Mas vocês vão receber mais dúvidas, perguntas. Estamos quase a 2 horas de aula. Como é que pode esse negócio aqui, hein? Vamos lá, gente, mais dúvidas. Nem deu tempo passar. Professor, o senhor está realizando algumas correções de alguém que vai submeter algum projeto? Estou, Márcia. Márcia, eu acho que eu ouvi falar de você aqui em algum lugar pelo WhatsApp. Você mandou, foi? Não, estou pretendendo. É porque eu estou concluindo, fazendo os ajustes para o edital da URCA. Certo. Então, pode enviar, tá bom? Ok? Obrigada, professor. Não. Pessoal, mais dúvidas, mais dúvidas. Gente, sempre que vocês enviarem, coloquem também... não acabou, viu, gente? Não vão embora, ainda tem uma coisa muito importante. Sempre que vocês enviarem, coloque a data que vocês precisam submeter, para a gente ter uma ideia, porque a gente perde o prazo. São muitas demandas, certinho? São muitas demandas mesmo, não é brincadeira, não. Turminha, eu quero fazer de novo um convite para vocês, certo? Estão conseguindo ver aí? É o segundo CIPET, é o segundo Congresso Internacional de Pesquisa, Educação, Tecnologia e Formação Docente. O CIPET, gente, é organizado pelo NUPET, o núcleo de pesquisa, que eu sou o líder, que tem aqui a Robertinha, tem a Eliana, tem aqui o Leandro, o Gleison, Nonato, muita gente faz parte. E aí, em agosto, vai fazer 1 ano do nosso primeiro CIPET, juntamente com o segundo, ok? Gente, é muito importante que vocês participem, porque só em participar, vocês já ganham pontos no currículo, ok? Vão ser 3 dias, 12, 13 e 14, é completamente online. Olha aqui a página de inscrição, e é gratuito, tá bom? É lá no Even, certo? A inscrição, ó, vai falar um pouquinho, vai ter mesa redonda, palestra, vão ter convidados nacionais e internacionais, vão ter minicursos também, turminha, até o dia 15, né? Salvo engano, gente, até o dia 15 são as submissões, ok? De quê? De resumo simples, resumo expandido e artigo completo, turma. Então, cada um de vocês podem enviar 3 trabalhos, e são 3 certificados diferentes. Vocês também podem submeter minicurso. Tem algo muito legal que vocês fazem. Edinalva faz aí uma análise de dados lá em Assaré, perfeito. Então, cria um minicurso de análise de dados para docentes da educação básica. Vocês vão ganhar certificado também por isso, ok? Daniel, mas até o dia 15 não dá tempo. Gente, ó, em off total. Não digam para ninguém que não está aqui. Muito provavelmente, principalmente aqui pelo Som Impossível, nós vamos prorrogar o prazo de submissão, tá certo? Então, vocês vão ter um tempinho a mais para poderem se preparar e enviar os trabalhos. Divulguem, gente, isso é muito legal, é gratuito, turma. Público-alvo, professores, pesquisadores, estudantes de graduação, pós-graduação, gestores. Nós vamos ter os seguintes eixos temáticos: formação de professores, currículo, tecnologias educacionais e educação à distância, avaliação, educação inclusiva, práticas pedagógicas e ensino-aprendizagem, gestão e políticas educacionais. Olha só, aqui fala dos eixos, né? Cada eixo para você submeter aqui o seu trabalho. Vai ter também uma premiação, é o prêmio Gorete Vasconcelos, onde os melhores trabalhos, resumos simples, expandidos
e artigos vão ser premiados. Isso é muito legal, porque também vai para o seu currículo Lattes, tá certo, gente? Vou ver o que mais. Está aqui, ó. São 3 dias, manhã, tarde e noite, certo? Manhã, tarde e noite. São 3 dias muito intensos, mas vale a pena. Os convidados, os palestrantes, as pessoas das mesas redondas também, eles estão confirmando, e aí a gente vai colocando aqui. Até agora, a professora Hilda, lá do MEC, vai participar, o professor José Ares, da Universidade Federal do Ceará, também tem uma trajetória acadêmica internacional, então vocês têm muito a ganhar, certinho? Alguém tem alguma dúvida sobre o evento? Francelino já fez a inscrição, o Ari também, eu já fiz a inscrição. Pessoal... Professor, na hora que vai fazer a inscrição, já tem que submeter, né, o trabalho? Não, Cleide, não precisa. Primeiro você faz como ouvinte, aí depois você volta aqui e vai olhando aqui os links, ó. Cadê? Olha aqui. Cada eixo tem um link para você enviar o trabalho, tá vendo? No Google Forms, ó. Certinho? No grupo, não é isso daí, esse edital aí? A gente vai colocar o link lá no grupo, tá bom? Ok? Quem estiver gravando, que eu acho que é o Nonato ou o Gleice, pode parar a gravação, tá certo? Gente, ó, vou falar uma coisa para vocês. É muito desafiador participar de uma seleção, não é? Tem várias pessoas aqui que estão participando, ou estão em fase já